Queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 24. Ou se você preferir, você pode acompanhar por aqui. Nós estamos em uma série expositiva da carta aos Efésios. E o tema da mensagem hoje é uma nova vida no lugar da vida anterior. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor, Deus, por esse momento, que faz parte do culto, da adoração ao Senhor. Que o Espírito do Senhor encontre os nossos corações nessa noite, com a sua palavra. Deus, que a racionalidade dê lugar, Senhor, a realmente, Deus, uma espiritualidade dada pelo Espírito Santo, uma fé renovada pelo Espírito, para que possamos, Deus, entender e compreender as Sagradas Escrituras, e aquilo que o Senhor quer transmitir hoje aqui, Deus, nesse lugar e para essas pessoas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Irmãos, nós já caminhamos um pouco no capítulo 4 de Efésios. Nós estamos próximos de terminar o capítulo 4. Temos mais uma palavra, que é na semana que vem. E eu queria dar um conselho para você que está com um pouco de dificuldade de compreender aquilo que Deus está falando de forma prática, de forma objetiva e de forma clara. Eu queria que você parasse um tempo na sua semana e continuasse meditando na carta aos Efésios, continuasse lendo, orando e principalmente, irmãos, revisitasse as palavras anteriores. São palavras que foram direcionadas pelo Espírito Santo e estão completamente ligadas, conectadas entre si. Ou seja, para que eu entenda de maneira objetiva e de maneira clara aquilo que o Senhor quer transmitir hoje, eu preciso entender o que o Senhor falou na semana passada. É um processo, é uma revelação processual. Então quando isso eu deixo de ouvir um pedaço e um trecho, eu fico completamente perdido, porque uma palavra depende da outra. Então eu gostaria de te convidar, se você ainda não assistiu, se você não viu algumas palavras, que você entre lá no nosso canal do YouTube, assista as palavras de novo, para que você compreenda de forma clara o conteúdo, o conceito, o contexto de tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado como comunidade. Todas as palavras estão lá e vocês podem assistir. O capítulo 4 de Efésios, irmãos, rapidamente, ele começa com um grande apelo aos cristãos, para que eles andem de modo digno da sua vocação. E ele faz uma alerta para o amadurecimento, o crescimento espiritual na comunhão do corpo de Cristo. Duas coisas que são elementares nesse capítulo 4. O assunto-chave é unidade, que é o propósito de Deus para nós, como cristãos. Estarmos e vivermos juntos, como uma grande família. E nós temos falado disso aqui abertamente há muito tempo. Esse é o propósito de Deus. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Ou seja, uma família está no plano e no propósito de Deus. E essa unidade nos é dada uma ordem de conservá-la. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade já nos foi dada, a nossa tarefa é conservá-la. Por isso Deus, em sua completa soberania e majestade, distribuiu os dons, as vocações, para cada um de nós, para o quê? A edificação do corpo. Lembram-se disso? Diversos dons, que dentro da individualidade serve a coletividade. O meu dom serve vocês, diferentemente do dom de vocês que serve também a mim, ok? E cada um tem o seu dom, a sua vocação, e isso edifica uma correta
avaliação e a aplicação dessa palavra edifica o corpo de Cristo. É disso que está falando o capítulo 4, resumidamente. Mas aqui, nesse texto que nós vamos ler, que é de Efésios capítulo 4, daqui a pouquinho nós vamos ler. Paulo, em termos mais práticos, ele nos fala sobre o modo pelo qual esse chamado de viver essa unidade do corpo de Cristo, ele deve ser obedecido. Vamos ler o texto. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Algumas versões vão falar, aprenderam a Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, o velho homem, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, do novo homem, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo, de forma prática, em termos práticos, descreve o modo pelo qual o chamado do Senhor à unidade do corpo, ele deve ser obedecido. Preste atenção, essa é a síntese da mensagem. Qual é esse modo que Paulo fala? Deve-se haver o abandono completo e irrestrito da velha maneira de viver e, posteriormente, o desenvolvimento da nova maneira de viver, tanto na vida pessoal como nos relacionamentos interpessoais ou nos relacionamentos humanos. Vou dizer de novo, deve haver o abandono completo e irrestrito de toda velha maneira de viver. E com isso desenvolver uma nova maneira de viver, tanto na nossa vida pessoal, quanto nos nossos relacionamentos interpessoais. Jesus é o marco, lembrem-se disso. Jesus é o fiel da balança. Ele é o alvo, ele é o centro de todas as coisas. Há uma história antes de Jesus e há uma história posterior a Jesus. Ele é o ponto-chave, ele é o mistério. A Bíblia aponta para Jesus, aponta para o Cordeiro, aponta para o Messias, colocando ele como o centro, o objeto, o alvo de todas as coisas. Lembram-se, antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos, lembram-se disso? E transgressões e pecados. Estávamos sem Cristo, sem Ele, sem Deus, sem esperança, separados de Deus e do povo de Deus, alienados de Deus, separados de Deus. Essa é a nossa história antes de Cristo. Mas qual é a nossa história hoje? Nós fomos adotados em amor, predestinados a serem filhos por adoção. Nós, irmãos, temos em Cristo o direito de se assentar à mesa do Pai e ser chamado de filhos. Esta é a nossa história. E o que Paulo está tratando aqui é exatamente sobre estas duas naturezas, que nenhuma natureza pode se conectar. Há uma repulsa entre o velho homem e o novo homem. E nós vamos falar sobre isso. Amém? Ele começa o texto com uma palavra, ele diz testifico. Versículo 17. Esta palavra é muito importante aí.
porque ela é empregada em vários outros lugares, como Atos 20, como Gálatas 5, mas o que quer dizer o testificar? O que Paulo está dizendo é introduzindo aqui uma declaração solene. Paulo queria dizer algo para aquelas pessoas. Paulo estava com algo dado pelo Espírito Santo, tanto é que foi relatado nas Sagradas Escrituras, e ele queria declarar isso às outras pessoas. O testificar, irmãos, esta palavra, ela precisa ser proferida por alguém que vive no Senhor. Ela precisa ser proferida por alguém que caminha com o Senhor, que vive intensamente o seu relacionamento com Deus. E ela é dirigida a outras pessoas para que eles vivam da mesma maneira. É o que Paulo está dizendo aqui. Então ele está falando, olha, eu testifico, eu garanto a vocês que tudo o que eu vou dizer é verdade, e vocês podem conferir isso através de mim. Eu garanto, eu testifico a vocês. Ele fala o quê? Ele testifica o quê? Ele garante o quê? Ele diz o quê? Não vivam mais como os gentios. Lembrem-se, irmãos, que no capítulo 2 de Efésios, o próprio Cristo destruiu o muro de separação que separava os judeus e os gentios, e desses dois povos ele fez um povo, a família de Deus, tanto judeus quanto gentios. E por que Paulo está falando aqui sobre os gentios? Qual é a implicação existente aqui? O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que outrora eles foram gentios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Outrora, antes, eles eram gentios, separados da comunidade de Deus e do próprio Deus, sem Cristo, sem esperança, mortos em seus delitos e pecados. Lembram-se disso? E com todas as consequências disso, de viver essa separação. Mas a partir de Cristo, eles não eram mais o mesmo. Não vivam mais como gentios. Vocês não são mais como vocês eram antes. Vocês não podem mais viver como vocês viviam antes. Vocês não podem mais desfrutar dos prazeres da carne como vocês desfrutavam antes. Porque vocês não são mais separados. Vocês não estão mais alienados. Pelo contrário, o texto de Efésios diz que nós, gentios, somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros com Ele de todas as coisas. Amém, irmãos? Então essa não é mais a nossa maneira de viver, a partir de Cristo. Lembrem-se disso. Quem é o ponto central? O que mudou a situação? O que mudou a minha e a sua situação? Foi você que mudou? Não. Foi a pessoa mais importante talvez que pisou nessa terra, sendo homem mortal? Não. Cristo mudou a nossa situação. Cristo foi o divisor de águas. Existia uma vida. Na verdade não existia vida, porque Ele é a vida. Existia morte antes dele, mas depois dele nós tivemos e temos vida. E é disso que Paulo está falando, para não andar mais como gentios. E depois disso, ele começa uma série de frases que são duras, que representam, que descrevem a maneira velha, a maneira antiga de viver, que representam o velho homem. Depois vocês podem dar uma olhada na palavra que o Felipe trouxe sobre o contexto da cidade de Éfeso, e vocês vão ver como eles viviam naquele tempo.
Havia uma decadência mental, havia uma decadência espiritual e moral naquela sociedade. Naquele tempo. Havia uma decadência moral, uma decadência espiritual e mental naquele tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala da sua maneira vazia de viver. Eles eram vazios. A maneira como eles viviam eram vazias. Não tinham esperança, não tinham um objetivo, absolutamente nada, eles viviam. E o apóstolo Paulo diz que eles viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, viver na vaidade dos nossos próprios pensamentos, fazer o que dá na telha. Você sabe o que é dar na telha, né? Os meninos que chegaram aqui sabem o que é dar na telha? Sabe? Fazer o que vem na cabeça, ok? Eles faziam mediante aquilo que eles gostavam, aquilo que eles entendiam como certo e errado, com seus próprios padrões, com a sua cosmovisão completamente voltada para si. Essa era a maneira como aquela sociedade vivia, e não é muito diferente da nossa sociedade. Eles viviam na vaidade do seu próprio pensamento. Eles perderam com isso a capacidade de viver e de se relacionar com um Deus vivo. A sociedade perdeu o alvo, a direção. Uma vida sem Deus, baseada na vaidade do meu pensamento, é uma vida sem alvo, sem esperança e sem cuidado. Quando os meus olhos deixam de contemplar a Deus e se voltam a mim mesmo e aos meus pensamentos, eu perco a referência e vivo vagando de um lado para o outro, sem alvo e sem direção. Esta é o reflexo da vida sem Deus. Pessoas que não sabem quem Deus é, consequentemente, não sabem quem são, e consequentemente, não sabem por que estão aqui. Pessoas que estão focadas em si mesmos e na vaidade dos seus pensamentos, e que por causa disso perderam a referência. Não existe, irmãos, vida sem Cristo. Não. Não existe êxito sem Cristo. Não há direção, não há alvo sem Cristo. Você pode fazer os seus próprios alvos, que no final não vai dar em nada. Ele estabeleceu um alvo para você. Ele estabeleceu uma vida para você. E o Salmo 139 diz que ele escreveu isso tudo em um livro antes de qualquer desses dias existirem. Ele estabeleceu um alvo para você, sendo que ele mesmo é o alvo. Jesus já nos disse obrigado, Pai. Jesus já nos disse várias vezes aqui: olhe para mim. Olhe para mim, olhem para mim. Tira os olhos um pouquinho de você e do que está acontecendo ao redor e olhe para mim. Porque Ele é um Deus de direção, de sentido. Então às vezes vem um sentimento assim: Deus, o que eu vim fazer neste lugar? O que eu estou fazendo aqui, Deus? Reflexo de uma vida sem Deus. Eu preciso voltar os olhos para Ele. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem alvo, sem sentido, sem esperança. Mas a vida com Deus é uma vida incrível. Amém, gente? É uma vida incrível. É uma vida dinâmica.
É uma experiência viva, todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. É uma linda aventura viver com o Senhor. Uma comunidade, irmãos, em que a influência cristã do evangelho genuíno não é ativa, que não apresenta Jesus e que não fala sobre Ele, e que não vive por Ele, e que não aponta por Ele, ela vai produzir esse tipo de vida, sem alvo, sem direção, sem sentido, sem esperança. Uma comunidade, uma igreja, e que o evangelho não é pregado, o evangelho genuíno não é pregado, ela perde a razão de existir. E quando isso acontece, ela começa a produzir a vida de um velho homem, onde afloram a velha natureza adâmica, conhecida sobre nós. Sem o conhecimento de Deus, lembram-se de conhecimento? Não é um conhecimento estritamente teórico, é um conhecimento experimental. Eu preciso experimentar, viver, conhecer, me relacionar. Uma vida sem esse conhecimento, tudo é vaidade. Tudo. Salomão disse isso. Tudo é vaidade. Uma vida sem Deus, uma vida sem o conhecimento experimental de Deus, o relacionamento com Deus, em última análise, irmãos, é tudo vaidade, porque não existe sentido e propósito sem Ele. O propósito e o sentido estão em Cristo. Pode haver muito conhecimento. Você pode ter um conhecimento muito grande sobre o próprio Jesus histórico. Você pode ser um estudioso da Bíblia, das línguas originais. Você pode se dedicar ao estudo, e tudo isso é bênção, desde que esteja no devido lugar. Você pode ser uma pessoa que conhece muito, teoricamente. Você pode conversar com os grandes doutores da atualidade sobre Cristo, sobre a Trindade, sobre o reino. Você pode ter muito conhecimento. Mateus capítulo 11, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Você pode ter um vasto conhecimento sobre a teoria. Mas na verdade, irmãos, quando não há um relacionamento com Cristo, não há luz, não há sabedoria na nossa mente. Porque o que Paulo vai dizer ali, o seu entendimento está obscurecido, entenebrecido. Você pode ser um doutor, mas o entendimento está obscurecido, se você não se relaciona com ele. Existem tantos debates hoje, irmãos, que eu, graças a Deus, não perco tempo mais de assistir. Mas existem tantos debates que são colocados em xeque algumas doutrinas, principalmente sobre a Trindade, talvez um dos assuntos mais polêmicos. Irmãos ali se degladiando para dizer, olha, eu estou certo, eu estou errado, a doutrina que você segue é completamente errada, isso que você segue, tudo. Conceitos, teorias, conceitos. E o Jesus está te chamando, olha, vem para perto de mim e se relacione comigo de verdade. Porque você vai entender que esses debates não valem de nada. Nem que você fale a língua dos anjos e dos homens. Você pode ser uma pessoa que conversa na língua dos homens e na língua dos anjos. Se você não tiver amor, não vai dar em nada. Sem o conhecimento experimental, o entendimento é obscurecido. Eu tenho muitos argumentos e zero de experiência. Zero.
E como o conhecimento de Deus envolve mais do que a mente, irmãos, escutem. Não existe conhecer a Deus sem a mente, ok? Porque o conhecer a Deus não é um conhecimento abstrato, um conhecimento etéreo, um sentimento, um transe, uma coisa desse sentido. Não é isso. Você usa a sua mente, as suas faculdades mentais para olhar, entender, ver, focar em Cristo. E ela é importante. A mente é importante. Mas mais do que a mente, esse conhecimento significa comunhão com Ele, relacionamento com Ele. E a ignorância desse conhecimento implica em estarmos separados da vida que Deus concede. Eu não consigo entender o que Deus tem. Eu não consigo entender Deus. Eu não consigo entender a minha vida, eu estou confuso. Eu não sei para onde eu vou. Eu leio tanto, eu estudo tanto, irmãos, isso é bênção, tá? Não estou falando mal disso. Mas eu leio tanto, eu gasto tanto tempo com tantos livros, com biografias, com tantas coisas, com tantos escritos. E o meu entendimento é obscurecido. E essa ignorância me leva a viver uma vida separada de Deus, da vida que Deus tem. Qual é a origem das trevas nas nossas mentes? De onde vem isso? Por que isso acontece? Por que eu ainda perco tempo com as minhas vaidades? Qual que é a origem dessa ignorância sobre Deus? Dessa falta de conhecimento? Lembram-se do que eu estou falando sobre conhecimento. Dessa falta de experimentar. Qual que é a origem disso? Paulo fala. Paulo trata sobre a dureza do coração dos homens. No versículo 18. Pela dureza do seu coração. A palavra aqui usada, e o termo usado no grego, é poroses. Poros, derivado de poros, que era uma pedra mais dura do que o mármore. Essa palavra era utilizada pela medicina para representar um calo ou uma formação óssea nas juntas. Resumidamente, o que significa dureza de coração? O que esse termo, o que Paulo quis refletir aqui? Isso quer dizer, o termo quer dizer petrificar, tornar-se duro e insensível. O termo chegou a ter o sentido de perda da capacidade sensitiva. O que Paulo estava falando aqui, irmãos, é que a mente deles se tornaram duras como uma pedra. E a consciência deles, a mente, totalmente cauterizada. Pela dureza de coração. Olha aí. Porque talvez eu não experimento quem Deus é de verdade. Pela dureza do meu coração. Um teólogo conhecido chamado William Barclay, ele está coberto de razão quando ele fala que o horrível do pecado, a parte pior do pecado, é o seu efeito petrificador. E é verdade. A capacidade do pecado em tornar-se o nosso coração duro, como uma pedra. No começo, a pessoa sente vergonha ao pecar. Depois, ela perde o pudor, o temor e o horror. E peca sem remorso, nem pesar. A consciência está cauterizada. O coração está duro
como uma pedra. E a promessa do Senhor é que Ele nos dará um coração de carne. Lembram-se disso? Ele vai nos dar um coração sensível à presença dEle. Mas esse é um reflexo da vida sem Deus, irmãos. O estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza pelo pecado. Já aconteceu com você? Comigo já. Você perde totalmente a dor e a tristeza quando você peca. A consciência está abafada, a mente está totalmente cauterizada e o coração endurecido. E quando isso acontece, irmãos, qual é o produto de um coração duro? Separação de Deus. E uma seguinte conduta ultrajante, sem qualquer preocupação com padrões pessoais e morais. Há uma rendição desenvergonhada de toda sorte de imoralidade. Esse é o produto de viver uma vida sem Deus. Este é o produto, irmãos, de estar separado de Deus. Eu perco completamente o temor e me entrego completamente às minhas vaidades e os meus prazeres. E isso não vai dar bom, irmãos. Eu me torno insensível. Aqui se desenvolve a ideia de calosidade, um calo, quem já teve. Posteriormente ele fica insensível. O lugar fica insensível. Porque deixaram de ter qualquer apreciação pela verdade e perderam a capacidade de sentir vergonha em face do mal. O significado mais forte aqui, irmãos, é de não sofrer mais a dor ou tristeza pelo pecado. É de não sofrer mais. Eu me torno insensível. O meu coração está endurecido. Eu vivo pela vaidade dos meus pensamentos. Eu sou ignorante em relação ao conhecimento de Deus, como Ele realmente quer. Eu me torno ignorante. E eu perco a dor do pecado, por pecar. Davi no Salmo 51, Senhor, por favor, cria em mim um coração puro. Depois do pecado com Batseba, Davi escreve o Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não tire de mim a sua presença, Senhor. Não tire de mim a sua presença. Pode me tirar o reino, pode me tirar a fama, pode me tirar tudo. Davi não estava preocupado com isso. Davi estava sentindo a dor por pecar. O sentimento de transgredir, de ferir a aliança com Deus. Sonde o seu coração, meu querido. Faça isso várias vezes no dia, se for preciso. Sonde o seu coração, a intenção do seu coração. Veja se você está vivendo para si mesmo, para a vaidade dos seus pensamentos. Paulo está relembrando aqueles homens.
que eles não podiam mais viver assim, porque o resultado do coração duro e distante de Deus é a imoralidade. Eles se entregaram à libertinagem, é o que o texto diz. Eles se entregaram a todo tipo de moralidade, eles se entregaram a todo tipo de libertinagem. Tudo é possível, tudo é bom. Todas as coisas da velha natureza podem se dar um jeitinho nessa nova natureza. Há pontos de conexão entre o que é santo e o que é profano. Há pontos de conexão entre a velha natureza. Vocês são muito antiquados. Vocês são muito conservadores. Vocês não podem dizer isso, irmãos. Não há conexão. Não há conexão entre o velho homem e o novo homem. Cristo mudou tudo. Então toda a tentativa do diabo de conectar essas duas naturezas pelo seu jeitinho ardiloso, nós precisamos rejeitar imediatamente e dizer não. Não. Eles viviam de forma ultrajante todas as formas de imoralidade. Eles se esqueceram dos padrões pessoais e dos padrões morais. Eles se entregaram de forma desenfreada a cometer todo tipo de impureza que você pode pensar. E se você ver a história de Éfeso, você vai ler e você vai ver o que acontecia ali. A palavra impureza significa paixão de possuir sem qualquer consideração para o que seja justo, para o que seja bom, para o que seja direito das outras pessoas. Eu tenho uma ganância, um desejo de possuir, sem levar em conta os padrões morais de Deus. Esse é um retrato, infelizmente, dessa sociedade contemporânea. Esse é o reflexo e o retrato de uma sociedade sem Deus. Uma sociedade entregue a todos os tipos de imoralidade possíveis, que tem tentado deturpar o evangelho de Cristo com mentiras. E o nosso papel, irmãos, é guardarmos as palavras do Senhor no nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Salmo 119, versículo 11. Guardo aqui, Deus, as suas palavras, porque eu não quero pecar. Eu não quero agir errado. Este é o retrato dessa sociedade contemporânea. Essa imagem está estampada em todos os jornais, todos os noticiários, onde você quer que abra, nas mídias digitais, nas redes sociais. Esta é um slogan. Você pode tudo, você pode possuir tudo, nós podemos aceitar tudo, você pode viver todas as experiências que você quer, você pode viver do jeito que você quer, você pode experimentar o que é da natureza adâmica e no mesmo momento experimentar o êxtase da experiência com Deus. Errado, mentira, engano. As naturezas não se tocam. Cristo foi o divisor de águas. Cristo foi o divisor de águas que separou, que dividiu, que afastou toda a impureza do nosso coração. A cada canto da cidade, irmãos, é propagado o pecado sem pudor. A sociedade, infelizmente, está moralmente falida. E o que Paulo fala é: olha, esta não é a vida que Cristo tem para vocês. Não. Isto é o que vivem as pessoas sem Deus. Mas vocês não podem viver isso. Vocês não podem experimentar. Paulo continua no texto.
mas glorioso. Mas glorioso, irmãos, porque Paulo sempre aponta para Cristo. Paulo nunca te deixa nessa posição, nunca deixa a gente nessa situação enroscada da nossa condição antes de Cristo. O foco de Paulo é, olha, daqui para lá, lembrem-se de onde vocês estavam, porque isso vai ser importante para que vocês deem a honra e a glória para Jesus. Mas por favor, saia desse lugar e avance e siga a vida que Deus tem para você. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo ou a Cristo. Em contraste com a dureza, com as trevas, com a temeridade das pessoas, Paulo estabelece um processo de educação moral baseado nos conceitos de Cristo. Paulo expressa aqui em 3 palavras, 3 expressões, centralizadas em 3 verbos a partir de agora: aprender, ouvir e ser instruído, como uma referência final à verdade conforme é em Jesus. Paulo tinha em mente aqui um quadro de uma escola. Ele usa termos aprender, ouvir e ser instruído. E conforme a primeira expressão, aprenderam de Cristo ou aprenderam a Cristo. O que significa isso, irmãos? O próprio Cristo é a substância do ensino cristão. O próprio Jesus é a substância do ensino cristão. Ele está em tudo e em todos. Ele é a razão de nós estarmos aqui e de nós falarmos sobre Ele. A substância de Cristo está no ar que nós respiramos, na capacidade intelectual que cada um aqui tem. Ele permeia tudo o que nós vemos e que nós não vemos. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. O próprio Cristo é a substância do ensino. Que tipo de Cristo eles aprenderam? Que tipo de Cristo eles aprenderam? Não apenas o verbo que se fez carne, o Deus homem sem igual, que morreu e ressuscitou e que reina. É mais do que isto. Nós devemos, irmãos, conhecer o seu senhorio, o reino de justiça e todas as exigências morais da nova vida. É mais do que conhecer, como eu disse, uma teoria. É experimentar a sua justiça, é experimentar os conceitos, os mandamentos do seu reino. É entender as exigências morais dessa nova vida. O Cristo, a quem os Efésios tinham aprendido, chama-os para os padrões e valores totalmente em desacordo com a vida pagã anterior. O Cristo que te chama, o Cristo que te chamou, melhor dizendo, Ele te chamou para os padrões morais e valores que são totalmente diferentes, que está totalmente em desacordo com a vida que você levava anteriormente. Em segundo lugar, Cristo é a substância do ensino, nós já vimos. E Ele mesmo é o professor, Ele é o mestre. Ouviram falar dele? Ouvir o mestre dizer. Paulo toma como certo, irmãos, que através da voz dos mestres cristãos que ele aprendeu, ele tinha ouvido a própria voz de Cristo. Então, quando uma instituição, uma comunidade é focada 100% no ensinamento bíblico genuíno, a instrução moral bíblica estadia, nós podemos dizer que Cristo está ensinando sobre Ele mesmo. Ele é o professor. Através da sua palavra, irmãos, está aí para todos lerem. E nele foram instruídos, a terceira coisa. Ou seja, Jesus é o professor e o ensino.
e também o conteúdo. E o ambiente onde esse ensino é dado. Preste atenção em uma coisa. Onde há uma verdadeira confiança que nós estamos desfrutando de uma verdade do Evangelho. Quando Jesus Cristo é ao mesmo tempo o assunto, o objeto e o ambiente da instrução moral. Ele não é só o assunto, ele é o alvo, ele é o objeto. E ele também não é só o assunto e o objeto, ele é toda a substância onde isso é ensinado. De verdade, irmãos, chegou o tempo de Cristo ser conhecido. De verdade, irmãos, há um desejo no nosso coração aqui. Chega do tempo de homens. Chega! É o tempo do nome dele ser reconhecido, o nome dele ser famoso, conhecido nos 4 cantos dessa terra, dos mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do nome dele. Chegou o momento de nós entendermos que não sou eu, que não é você, mas somos nós. A nossa coletividade vai apontar para o mundo quem Jesus é. Ele não é simplesmente o assunto de uma conversa. Porque você pode estar falando o nome dele sendo imoral. Ele não é simplesmente o objeto da sua adoração e você vive de outro jeito. Não, ele é o professor, ele é o assunto, ele é o objeto e ele precisa ser tudo. Tudo que permeia toda a substância. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele é tudo e está em todos. Ponto final. Segundo é a verdade em Cristo, em Jesus. O que exatamente é essa verdade em Jesus? Se as trevas, preste atenção, levam à impureza ou à imoralidade, qual é a verdade que liberta os cristãos e o leva à justiça? A resposta está do 22 em diante. Qual é a verdade que liberta os cristãos e os leva à justiça? Nada mais é, vou simplificar, do que tirar a nossa velha humanidade, como uma roupa podre, e vestir-nos com uma nova roupa, uma nova humanidade criada à imagem de Deus. A ordem é se despir e vestir. Você abandona a sua velha natureza e vive uma nova realidade. E tudo o que acontecer depois disso, que te faça lembrar da sua natureza pecaminosa, e você vai pecar, infelizmente, eu vou pecar. A nossa parte é se arrepender e continuar. Se arrepender profundamente e continuar. Irmãos, preste atenção em uma coisa. O despir e o vestir, o despir do velho homem e o vestir do novo homem, o verbo aqui, despir ou despojar e vestir-se, não estão no imperativo. O que isso significa? Não é uma ordem a partir dali. Não é, como nós vemos em Colossenses capítulo 3 e em Efésios capítulo 4, não é um novo mandamento que Paulo está ensinando. O apóstolo está se dirigindo aos seus leitores, dizendo que é um mandamento antigo, que não é um mandamento novo. A ordem de despir e vestir estão ligadas inteiramente com o seu momento de conversão.
É no momento da conversão que eu abandono a minha velha natureza e assumo a natureza que Cristo me deu. E todo depois disso, irmãos, nós teremos a ajuda do Senhor. Nós nos arrependeremos e continuaremos. Não é uma ordem nova. Agora, vocês já fizeram. Todo dia você vai tirar o seu velho homem e você vai deixar a sua nova natureza aflorar. Não é isso que ele está dizendo. É uma decisão só, que nós, graças a Deus, já tomamos. Por isso nós estamos aqui. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Graças a Deus por isso. E se você não tomou, é a hora de você tomar. O despir-se é quando o Espírito Santo, ele invade o nosso coração. Eu recebo a Cristo e ele se torna o meu Senhor. E a partir daquele momento eu tenho uma nova natureza. Eu vivo de uma maneira diferente. Esses mandamentos, irmãos, de despir-se e vestir, são a própria verdade em Jesus. E que foi ensinada àqueles homens e que está sendo ensinada a nós através da sua palavra. O que tem sido ensinado a mim hoje? O que tem sido ensinado a você? Que tornar-se um cristão envolve uma mudança radical. Sim ou não? Exige radicalidade. Eu não posso flertar com o pecado mais. Eu não posso cevar o pecado. Sabe o que é cevar? Ficar ali cozinhando o pecado e vivendo. Eu não posso fazer isso mais. Porque ser um cristão envolve radicalidade, atitude. É o que tem faltado, irmãos. Atitude. Envolve o repúdio do nosso eu antigo, da nossa humanidade caída que nós recebemos de Adão. E envolve a adoção do nosso novo eu, uma humanidade conquistada por Cristo. Radicalidade. O velho homem que é despojado e o novo homem de quem se reveste exige radicalidade. O retrato que Paulo pinta aqui sobre o velho homem e o novo homem, o velho era corrupto, no processo de degradar-se, no caminho da ruína, da destruição. O novo homem, ele anda segundo o conselho de Jesus. O velho era dominado por concupiscências, por paixões não controladas. O novo, ele anda em justiça e retidão. As concupiscências do velho eram um engano, e a justiça do novo homem é a verdade. O que Paulo está falando, irmãos, aqui? Que a corrupção e a criação, as concupiscências e a santidade, o engano e a verdade estão colocados em contraste eternos entre si. O que está dizendo o texto é que existe uma total incompatibilidade do velho homem com o novo homem. É incompatível, é diferente. Entendem, irmãos? Como existe uma tentativa dessa cultura de introduzir facetas da sua velha humanidade dentro da sua vida cristã, dentro das comunidades de forma sutil. Não existe compatibilidade entre essas duas naturezas. Elas são incompatíveis eternamente.
a degradação dos pagãos ou da sociedade sem Deus é devido à futilidade da sua mente. A retidão cristã depende de uma constante renovação da sua mente. Por isso que ele fala no versículo 23, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, essa nova humanidade que nós assumimos, ela é única e exclusivamente criação de Deus e não é nossa. Não é nossa. E há dois sólidos fundamentos, e eu termino aqui, que Paulo lança, e eu termino uma palavra aqui. Dois sólidos fundamentos que nos ajudam a criar raízes das quais a santidade vai brotar e vai crescer. A primeira, nós precisamos passar pela experiência de uma nova criação. Eu preciso passar pela experiência da minha conversão. Eu preciso nascer de novo. Isto é inegociável. Eu preciso tomar uma decisão radical em nascer de novo, em uma natureza que Cristo, pela sua graça, me deu. E segundo, a segunda coisa, como consequência dessa nova natureza, nós recebemos uma nova mente, que constantemente está sendo renovada. Constantemente está sendo renovada pelo Espírito do Senhor. O nosso novo papel, ou a nossa nova humanidade, envolverá novas roupas. A nossa nova vida envolverá um estilo ético de viver. Você não vai viver o novo de Deus usando roupagens velhas. Não. É necessário se despir, se você ainda não fez. E é necessário criar uma repulsa pelo pecado. E você terá a ajuda do Espírito Santo, que vai renovar a sua mente dia após dia. E vai te fazer mais parecido com Ele a cada dia. Amém, irmãos? Que o Espírito do Senhor revele ao seu coração essa palavra. Lembrem-se da sua conduta. Lembrem-se do novo homem que você é, da nova mulher que você é. Pese as suas atitudes. Analise a sua vida. Se você não nasceu de novo, chegou a hora. É agora, irmãos. Vamos ficar de pé?